Olá pessoal, tudo jóia? Eu aqui de novo, o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estamos aqui no Dica Perfeita, dicas especiais para a prova da OAB, beleza gente? Vamos falar agora sobre a administração pública indireta, não é? A prova da OAB, diversas questões sobre administração pública indireta. Precisamos então rapidamente relembrar aqui principais tópicos das entidades que compõem a administração pública indireta. Na dica de agora eu vou falar rapidamente de autarquia, consórcios públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista. Olha aqui as autarquias. O que você tem que lembrar da autarquia? Primeiro, ela é pessoa jurídica. Todas as entidades que compõem a administração pública direta e indireta são pessoas jurídicas. Então está aqui a autarquia, pessoa jurídica, e qual é a personalidade, qual é a natureza dessa pessoa jurídica? Natureza de direito público. As autarquias são entidades de direito público, beleza? As autarquias, elas são criadas por lei. Grava isso, é recorrente nas provas, tá joia? Dizer que a autarquia é criada pelo registro em cartório. Não, isso daí é a empresa que é criada com registro em cartório. A autarquia é criada pelo decreto do presidente da República. Também não é. A autarquia criada por lei. E a propósito, lei que tem que ser específica, tá? Eu não posso ter uma lei geral com uma grande receita de como criar autarquias. Criação de autarquia, para cada autarquia, uma lei específica, beleza? E daí, o resto? O resto é tranquilo, gente. Olha, patrimônio e receita próprios, os bens são considerados públicos, tá ok? Executa atividades típicas da administração. Então a autarquia não desempenha, não realiza atividade econômica. A empresa pública até pode, a sociedade de economia mista até pode. Olha, pensa aí no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, são bancos, não são? Estão lá como empresa pública ou sociedade de economia mista. Agora, a autarquia não desenvolve atividade econômica, ela realiza atividades típicas da administração, capacidade exclusivamente administrativa, beleza? E lembra que a autarquia não está subordinada de forma hierárquica, não tem subordinação hierárquica das autarquias, na verdade de qualquer entidade da administração indireta em relação à administração direta. E por fim, não esquece que as agências reguladoras são autarquias em regime especial. Todas as agências reguladoras são autarquias, tá? O que é autarquia em regime especial? É que, além da função fiscalizadora e regulamentadora, os dirigentes das agências reguladoras, as autarquias em regime especial, eles são nomeados para um mandato. O presidente da República os nomeia, eles são aprovados pelo Senado, mas o presidente não tem à sua disposição a exoneração daquele cargo, tá ok? Eles são nomeados com aprovação do Senado para mandato fixo. Os consórcios públicos, criados em 2005 pela Lei 11.107, eles funcionam como quase tudo como uma autarquia, né, com as ideias da autarquia. A diferença é que o consórcio público, quando feito por associação pública, porque tem um consórcio público contratual, não é o caso, o feito por leis de entes federativos que se associam pensando um objetivo comum, como, por exemplo, prestação de serviços comuns, podem criar consórcios públicos mediante lei de todas as entidades, tá? Por associação pública. Se assim fizerem, os consórcios públicos são entidades da administração indireta. E aqui vamos falar então rapidamente de empresa pública e sociedade de economia mista. Grava essa diferença enorme, tá aqui ressaltado para vocês, ó, autorizada por lei, tá joia? Grava essa diferença, autorizada por lei, beleza? A empresa pública, bem como a sociedade de economia mista, são criadas com o registro do seu ato constitutivo em cartório. E para que se faça isso, tem que ter uma lei que autoriza a sua criação. Então, diferentemente das autarquias, que são criadas diretamente por lei, aqui as empresas públicas, bem como as sociedades de economia mista, terão a sua criação feita em cartório, a partir do registro do ato constitutivo, e essa criação tem que ser autorizada por lei. Olha só que minúcia. O resto aqui é moleza. Podem realizar serviços públicos, bem como atividade econômica, seus bens são considerados patrimônios privado, tá ok? E seus agentes são seletistas, empregados públicos, perfeito? E daí a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista está aqui. A empresa pública pode adotar qualquer forma jurídica
E o seu capital constituinte pertence exclusivamente a um ente público ou entes públicos. Perfeito? Empresa pública, qualquer forma jurídica, unipessoal, empresa limitada, o que for, e o seu capital pertence exclusivamente ao ente público. Agora, olha que diferença se por acaso, troquei aqui o slide, agora aqui é a sociedade de economia mista, tá vendo? É tudo igual, gente, ó, tudo igual. Finalzinho aqui. Então, empresa pública, sociedade de economia mista, tudo igual. Olha o finalzinho. A sociedade de economia mista, exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, obrigatoriamente tem que ser uma sociedade anônima, obrigatoriamente. E a maior parte, mas não a totalidade, não 100%, a maior parte do seu capital pertence ao poder público, né? Pertence a entidades públicas. Mas o que é que significa esse misto aqui? A possibilidade de capital privado, não é? Ainda que minoritário, mas a possibilidade de capital privado na constituição do capital desta sociedade. Beleza, gente? Então isso daqui, rapidíssimas dicas sobre administração pública indireta. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.